A continuação do assunto de como fazer uma apresentação. O terceiro e último grande assunto que estamos descrevendo aqui nesta apresentação é como fazer a sua apresentação em público. Algumas dicas sobre isso. Primeiro, você deve conhecer muito bem o material que você vai apresentar. Então, você pode ou escrever seus slides antes, ou tipicamente, pelo menos, revisar os seus slides com pouco tempo antes de fazer a sua apresentação. Eu mesmo pego o meu laptop e revejo os meus slides imediatamente antes de dar minha palestra, e eu ainda tenho uma versão impressa. Caso haja algum problema, falta de energia, eu consigo, em papel, dar uma revisão geral da minha apresentação antes de subir no palco. E isto aqui é muito importante. Você tem que ser entusiástico, você tem que dar um show, você tem que projetar sua voz, você tem que usar suas mãos, você tem que ser um showman. Se você faz aquela apresentaçãozinha com voz monótona, tudo igual, olhando para seus pés, né? olhando para ninguém, todo mundo vai dormir. Então, seja entusiástico. Se você é entusiástico, sua plateia também vai ficar mais entusiasmada. Algumas palavras adicionais sobre entusiasmo. Se você não parece excitado ou entusiasmado com sua ideia, por que a audiência deveria ficar entusiasmada? Lembra que você tem que acordar essa turma. Eles comeram feijoada, acabaram de comer uma feijoada. Então, se você fica entusiasmado, você ajuda a acordar esse pessoal. Depois, o entusiasmo é contagiante. Se você vê uma pessoa que está vibrando com o seu próprio trabalho, você também tem a tendência de vibrar. E também você vai relaxar, você ao respirar durante seu entusiasmo, você vai andar para lá e para cá, você vai usar as mãos, então acaba te relaxando e te fazendo respirar melhor, te deixando mais à vontade para fazer a apresentação. Algumas pessoas têm problemas com o nervosismo, grande nervosismo, né? Dificuldade de respirar, você sente até formigamento nas pernas, você está tão ansioso do que até tentar pensar sobre o que você vai dizer se torna difícil. Então, se você tem essas dificuldades, algumas dicas sobre como melhorar a situação para você não se mijar todo em público. Aqui está uma dica que eu nunca experimentei pessoalmente, mas eu acho que Peyton Jones é bastante convincente. Você deve, ou você pode aprender, decorar as primeiras sentenças da sua apresentação, de tal forma que durante pelo menos 1 minuto você vai poder ir embora e levantar voo sem pensar muito. Depois, por inércia, a tendência é de você continuar com mais facilidade. Nunca aconteceu comigo de ficar tão nervoso assim, mas enfim, eu acho que é uma ideia interessante para tentar. Respirar profundamente um pouco antes, né, para se deixar o oxigênio chegar ao cérebro e relaxar. Você, durante a apresentação, pode andar muito no palco. Eu gosto de fazer isso, depende, obviamente, do tipo de microfone que você está usando. Go to the loo. Bom, o loo é um linguajar mais ou menos australiano, nova-zelandês ou britânico para o banheiro. Vá fazer xixi primeiro. Não ache que você é um Zé Bosta. Não ache que você é um Zé da Sarjeta só porque você está nervoso. Muita gente sente esses sintomas antes de uma palestra e tem dificuldade com o nervosismo. Não é só você. Durante a apresentação, lembre de você apontar para a tela. Não aponta para o projetor, não aponta para a tela do computador, tem que apontar para a tela que está sendo vista pelas pessoas da audiência, pela audiência.
Fale como se estivesse com a altura de voz, como se fosse para alguém no final, lá atrás na audiência, mesmo que vocês tenham um microfone, porque aí você vai ter certeza que sua voz projeta bem e que a voz é alta. Isso é especialmente importante para as meninas. As meninas, muitas vezes na apresentação, falam tão baixinho que a gente praticamente não consegue entender o que elas estão falando. Make eye contact. Então você olha para as pessoas, normalmente na frente, que estão na frente, perto de você, fica olhando para um, para outro, etc. E principalmente para aquelas pessoas que estão balançando a cabeça como se estivessem acompanhando o que você está dizendo. Isso te dá confiança. E sempre vê se alguém está querendo fazer perguntas. Caso perguntas sejam permitidas durante a apresentação, você quer identificar essas pessoas e iniciar um diálogo com elas. Eu me lembro de alguns alunos meus, durante apresentações, antes da apresentação, que diziam: eu espero que ninguém me faça perguntas, que eu estou tão nervoso. Mas as perguntas são oportunidade fantástica de você aproveitar melhor a conferência para obter ideias. É para isso que você está aí. Você vai conectar com sua audiência, obter feedback e saber o que as pessoas acham do seu trabalho justamente através das perguntas. Então, elas são muito importantes. Mesmo que você seja nervoso com respeito a responder a essas perguntas, não faça nada para desencorajar essas perguntas. Lembra que você não deve usar apresentações extremamente sofisticadas graficamente. O importante é o conteúdo técnico da sua palestra e não a sofisticação gráfica, os efeitos especiais que você vai empregar. Então, seja muito parcimonioso com respeito a esses efeitos especiais. Com respeito a tempo, você absolutamente tem que terminar no momento planejado. Não use mais tempo do que do que está alocado para você, porque a audiência simplesmente dá um stop na cabeça, eles deixam de ouvir você, você simplesmente vai ter que truncar sua apresentação, dizer obrigado, usar uma frase para fazer um wrap-up, para fazer uma conclusão e encerre na hora. Finalmente, uma palavra de consolo, talvez, ou de esperança. Se você assiste muitas palestras em conferências, você vai ver que a grande maioria das palestras é de qualidade muito baixa. Então, você não tem que ser excelente para ficar muito acima da média. É simples, é fácil você ficar acima da média, porque o padrão normal é muito baixo. Então, releia, ouça esse vídeo novamente, examine as ideias, pratica com seus colegas, que você deve ter uma apresentação muito bacana. Obrigado.